Olha, seja em casa, apartamento, flat, kitnet ou em qualquer lugar, é sempre bom ter um cachorrinho de estimação, né? E são várias pesquisas já confirmaram que a presença de animais de estimação melhoram a qualidade de vida das pessoas, né? Mas às vezes a gente tem aquela dúvida, qual a melhor raça para termos em nosso lar? Eu moro em apartamento, moro em casa, aquela que melhor se adequa ao lugar que a gente mora. Por isso que a gente está recebendo hoje a Dalila aqui, Dalila está aqui, já passou Melzinha lá pro colo da dona, gente, a Mel que tá aqui, linda e fofa. Que toda. A cachorrinha da Tati Mendes. Que foi adotada. É, né? Ela muito foi bacana. adotada. Parabéns pela iniciativa, viu, Tati? Ninguém queria mais eu, né? É linda. Dalila, as pessoas ficam mesmo em dúvida na hora de escolher o cachorro, a gente percebe isso aí, a raça em relação a onde ela mora, se é apartamento, se é casa, tem mesmo as indicações? Tem, com certeza. Isso é uma dúvida frequente que chega a mim, uma pergunta que todo mundo quer saber, porque às vezes o cão ele é considerado um cão difícil, porque destrói algumas coisas, não se adequa, né? não está adaptado ao ambiente e o dono não sabe por quê. E na maioria das vezes é justamente por causa disso, porque cada raça tem um ambiente, um espaço, uns são mais apegados aos donos, então não precisam de tanto espaço, outros têm muita energia para gastar. Então acaba que é muito importante na hora de você escolher, você pensar onde você mora, onde o seu cão vai morar, principalmente pelo bem-estar dele, né? Pela qualidade de vida que você vai oferecer para ele, já que você está tendo essa responsabilidade. Uhum. Em relação à idade das pessoas, tem cães que são mais indicados para pessoas mais velhas, idosos, tem cães mais indicados para crianças? Então, em relação à idade, tem muitos cães que são extremamente dóceis, seja com criança, seja com idosos, é o caso do Golden, do Shih Tzus, do Poodle. Então, assim, são cães que eu sempre recomendo para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de ambiente também, a não ser o Golden. O Golden e o Labrador, eles são cães que são muito grandes. Então, é perigoso em relação a pessoas mais idosas. Pessoas idosas têm dificuldade de locomoção e eles não têm muita... Eles são meio estabanados, né? Muito estabanados. E eles têm muita energia. E são grandes, às vezes o peso, ele bate na pessoa sem querer e pode provocar um acidente, né? Em relação à criança também tem isso, mas a criança, o pai sempre tá de olho, sempre fica, né, assim, mais preocupado com essa questão. Gente idosa, a gente tem que pensar nisso também. Então apesar é melhor de serem de menor porte, né? Isso, é melhor. E assim, é muito bom. Eu tenho várias clientes muito idosas que têm Yorks, Poodle, Shih Tzus, Lhasas, que elas se apegam tanto que aquilo ali começa a fazer parte da vida dela como uma qualidade de vida, sabe? Assim, então, ela quer que o cão durma com ela quer que o cão... Quando ela tá comendo, ela quer que ele participe de tudo que ela faça. Ela gosta de passear. Companhia mesmo, exatamente. Né? Então, assim, um cão grande, uma senhora já não dá conta de segurá-lo pra passear, já não tem aquela força. E um cão pequeno, ela já pode colocar pra dormir com ela. O Maltês, por exemplo, e o York, eles são muito recomendados para pessoas que têm alergia respiratória a pelo. Porque apesar deles soltarem... Eles soltam um pouco pelo. Apesar deles ainda soltarem um pouquinho de pelo, são os pelos mais parecidos com o cabelo humano. Ah, tá. Não então, provoca assim, essa reação alérgica, né? Aí evita essa reação alérgica. Entendi. Então, são cães que eu sempre recomendo para pessoas mais idosas. Entendi. Agora, quem tem apartamento pequeno, não tem muito espaço, realmente optar pelos menores ou tem alguma raça aí com um porte um pouco maior que também se adequa bem ao apartamento? Então, optar sempre pelos menores. Mesmo, né? Quanto maior o cão, mais a necessidade que ele vai ter de gastar energia. Então, ele precisa de espaço e, assim, querendo ou não, ele vai gastar essa energia. E quanto maior o cão, maior o estrago. Exatamente, mais com força certeza. ele tem pra roer, mais força, até as necessidades deles são maiores também. São também, necessidade de correr. O xixizinho da Mel é uma coisa, o Golden é um xixizão. Então, assim, eles vão arrumar um jeito de gastar aquela energia. Aí é que começa a destruir sofá, destruir portal de porta, enfim. Eu tenho um pet que tem creche, então, assim, a gente sempre recomenda muito. A Mel vai, né, Tati? Vai pra lá a Mel é a aluninha, assídua.
a gente sempre recomenda para isso, para gastar essa energia. E os donos são extremamente satisfeitos, porque o cachorro chega e ele só quer dormir. Tanto é que a gente ainda oferece a ração lá, porque muitos chegam e não querem nem comer. Eles gastam a energia ali e chegam para descansar em casa mesmo. Ai, que maravilha. A gente tem o nosso call center, Dalila, e o pessoal já está fazendo pergunta, tá ele participando, tá fazendo ligação aqui para a FIP, e eu quero saber lá da Ana Lídia, que pergunta é essa sobre os animaizinhos, Ana Lídia? Olha só, a pergunta é da Analice Souza, de Uberaba, Minas Gerais. Ela diz o seguinte: como reconhecer o temperamento de um cão? É só com o tempo? E se ele não se adaptar à minha família, o que fazer? Tá aí então, Dalila. Temperamento, tem isso? Cachorrinho, gato tem temperamento diferente do outro? Com certeza, com certeza. Olha, a dica que eu dou pra ela é pra ela sempre buscar saber a respeito dos pais, porque a genética manda muito. Então, assim, se tiverem pais agressivos ou pais ou avós agressivos, a tendência é que puxe. Então, assim, a tendência é que seja um cãozinho mais agressivo do que a maioria. Então, genética é uma coisa que conta muito e a criação também conta muito. Então, se ela estiver disposta, se ela tiver paciência, se ela tiver amor, porque eu sempre falo que gostar é muito fácil. A gente gosta de animal, mas a paciência é o que nem todo mundo tem. Né? Exatamente. Então, se ela tiver essa paciência para cuidar, para ser uma boa dona, o cão vai se adaptar a ela e vai se adaptar à família dela. Claro que tem cães mais ciumentos do que outros. Então, pode ser em relação à família que ela perguntou, pode ser que uma raça ou outra tenha mais ciúme dela e não deixe outras pessoas se aproximarem dela. Mas, assim, tudo é uma questão de convívio mesmo. Então, é isso, é criação e genética, sempre pra ela tentar isso. Certo. Eu acho que com o tempo, Marina, a gente também vai mudando um pouquinho o cão, no sentido de quanto mais amor você dá, mais dócil ele vai ficando. Com certeza. A Mel, quando chegou pra mim, ela era o Taz, assim. Ela não parava um segundo, gente. Ela roía as cadeiras, hoje ela é assim. Mas ela não era desse jeito fina. Olha o comportamento dela, gente. Olha que lindeza. Não, mas ela hoje menina. ela tá me matando de orgulho. Não, a gente tá de vestido. Lembrando que daqui a pouquinho teremos no artesanato vestidinhos, lacinhos para cachorro. Então você não pode perder. Dalila, e você falou em relação à convivência, em relação a ciúme. Quem já tem um animalzinho de estimação, quer outro cachorrinho, é melhor escolher da mesma raça ou isso não influencia? Tem que ter essa sintonia aí também entre raças? Não, isso não influencia. Não. É assim, o cuidado que tem que ter é para que o cão, se já tiver um cão que seja um cão de guarda, por exemplo, criado para proteger o ambiente, ou que seja um cão mais agressivo, tomar cuidado ao introduzir um novo animal. Ou se for um cão extremamente ciumento, extremamente apegado ao dono também, tem que tomar esse cuidado, tem que introduzir aos poucos. Mas para isso a gente tem a creche, que a gente socializa. A Mel, ela melhorou muito, muito. Antes, assim, passava qualquer cachorro, ela queria brigar, queria ir pra cima. Hoje em dia, ela já ficou hospedada no hotel, lá do meu pet, também 15 dias, enquanto a Tati viajava. Então, assim, se adaptou, é tudo uma questão de costume, certo? Então, É igual assim, uma criança quando começa a ir pra escola. Isso, então, às vezes, ela não exatamente. sabe dividir o espaço, ela acha que o mundinho é só dela. É. E a Mel, ela, por ser adotada, talvez ela não tinha tanto carinho só pra ela. Então, ela também não queria perder isso, porque ela é ciumenta, né? Ela fica com a Dalila, quando chega outro cachorrinho lá, ela já rosa. Tipo assim, é só minha, tia. A Dalila é só minha. Gente. A gente tem mais pergunta lá do call center. A Ana Lídia continua por lá. O pessoal tá com dúvidas aí sobre os animaizinhos de estimação. Ana Lídia, com você. Tem muitas dúvidas sim, Marina, mas antes, que programa fofo. Essa participação especial tá muito linda aí da Melzinha. Tem uma participação aqui do Francendei Tanaka, que é do Amazonas, Manaus. Ele diz o seguinte: qual que é a melhor raça para quem mora em sítio, em fazenda? Olha aí deve ter bastante espaço, né? E qual que é a melhor, então, Dalila? São várias, né? Várias, nossa, várias. Mas assim, eu posso citar algumas de grande porte que sempre são as preferidas para ter em fazenda, que é o Border Collie, o Collie, o Australian Cattle Dog, que ele é mais conhecido como Blue Heeler, o Golden, o Labrador. Então, todas essas raças, elas são extremamente adaptáveis a sítio, a fazenda. Claro que a gente tem que prestar muita atenção em relação à pelagem. O Border, ele tem o pelo mais longo do que o Blue Heeler, por exemplo. Então, o dono tem que ter aquele cuidado de pentear, porque na fazenda pega carrapicho, tem mais carrapato, claro, mais agentes nocivos. Então, tem que ter mais cuidado. O Golden também, por ter uma pelagem maior,
Mas o labrador e o blue heeler, para mim, eles são assim extremamente adaptáveis e indicados. Tanto pelo espaço, pela energia que eles precisam, tanto pela facilidade por eles terem pelo curto. Certo. Dalila, agora uma pergunta em relação àqueles cachorros que a gente sabe que tem uma misturinha, né? Os famosos vira-latas, né? Que tem gente, eu já tive vira-latinha, gente que era um amor. E assim, tem gente que tem preconceito, mas não tem que ter, gente. Eles são misturinhas de várias raças e às vezes ficam lindos. Tem umas características todas especiais deles. Como é que a gente lidar com esses cachorros que de repente a gente não sabe muito, porque tem muito disso, cada raça a sua característica, né? E eles de repente têm aquela mistura de características, né? É realmente tentar entender o comportamento do cachorrinho e aos poucos ir sabendo lidar com ele. Como é que é? Qual que é a indicação para quem adotou aí um vira-latinha, por exemplo? Então, hoje em dia, graças a Deus, tá muito assim, tá aumentando cada vez mais a adoção, né? Eu sempre indico, inclusive meu pet, ele tem desconto vitalício para cães adotados. A Tati sabe disso, né, Tati? Que bacana. Então a gente sempre incentiva isso também. Quando você for adotar um cão, se você já adotar adulto, você tem que ter mais paciência ainda, porque o cão adulto, ele já vem com uma criação, já vem com traumas, já vem com toda uma história que você não sabe. E assim, ele não sabe que você não sabe, então acaba que se você não tiver paciência, não vai dar certo. O cão não vai se adaptar a você e você também não vai se adaptar a ele. Então, se você pega um cão filhote, é mais fácil a adaptação. Mas um cão adulto, é impressionante como eles são mais gratos. Porque como ele já tem todo um histórico, talvez de sofrimento, né? De maus tratos, né? Abandono. Então, eles são muito obedientes e muito gratos. A gente porque vê eles assim, percebem que eles estão sendo tratados como eles nunca foram, com certeza. Né? E aí eles se apegam muito ao dono e assim, dão tudo de si, sabe? A diferença em relação ao filhote do adulto é essa. Mas em relação a ser vira-lata, eu costumo falar que é a melhor raça que tem. Super animado. Que não é uma raça, mas que é a melhor raça, porque geralmente eles são extremamente adaptáveis a qualquer lugar, independente de qualquer mistura que eles tenham, entendeu? A Melzinha, a hora que ela chegou... Eu tô admirando, Mel aqui, já deitou, já achou o cantinho dela. Maravilhosa, né, tá meu ali, bem? toda comportada. Dalila, agora em relação a bebês, a gente percebe que quando os pais, né, já tem um animal em casa, já tem um cachorrinho, a mulher fica grávida, qual que é a melhor jeito de fazer com que esse animal entenda que vai ter um integrante novo na família ali e até você prevenir, né, algum tipo de acidente, né, de repente o animal estranhar o bebê. Qual que é a melhor maneira? Então, é engraçado que até esses dias eu estava lendo um artigo a respeito de mulher grávida com cão. Que dizem que o cão, quando a mulher está alguns dias ou algumas horas antes de ter o neném, ele não sai de perto dela, porque ela libera uma substância que ele sente. Então, ele fica o tempo todo ali guardando ela, vigiando ela, caso ela precise de alguma coisa pra ele acha que pode ajudar. E assim, não tem nada, claro, cientificamente comprovado, mas foi feito um estudo a partir do comportamento de cães que acompanham mulheres grávidas. Que bacana. Então assim, é muito bom, desde o princípio, desde o começo da gravidez, você interagir, você introduzir o cão. Né? Exatamente, introduzir o cão na sua gestação. E quando você tiver o neném, você apresentar o neném pro seu cão. Deixar ele cheirar, deixar ele ver que aquilo ali não é uma ameaça para ele. Ele não vai substituir o lugar do cão na família, mas ele vai agregar. E para isso a gente tem florais também que ajudam demais. Tem um floral específico que é aceitando um novo animal, que é para cães que tem mais ciúme dos donos ou que o dono tem esse receio de uma não aceitação. Entendi. E assim, é um produto que a gente nem chama de medicamento porque ele não tem nenhuma contraindicação. Ele é um primo primeiro da homeopatia, então... mais natural mesmo, né? Ele é totalmente natural e ele visa, assim, 100% o comportamento do animal. Então, a gente introduzindo esses hábitos, né, com o floral, eu acho que não tem erro. Bacana. E faz muita diferença. A Mel, ela lambia muito. Ela tá muito educada, porque ela lambia o chão, lambia você, lambia qualquer coisa. E tem um floralzinho de lambedura. E olha, eu assim, falei, já tava desesperada, porque ela lambia o sofá. Daí eu falei assim, gente, vamos ver se eu consigo tratar com alguma coisa. A gente começou a dar os florais em 3 semanas, assim...
mudou demais. Ela, obviamente, continua lambendo, mas não como antes. Era, assim, difícil. Você pegava ela no colo, ela não tinha como, ela só lambia. E ela também, se lamber demais faz mal, né? Isso, ela se automutilava, né? Lambe demais. Ela se automutilava do tanto que ela lambia. Entendi. Então, ajudou muito. Os florais ajudam, então. E a gente tem mais pergunta lá do call center, a Ana Lídia, que traz pra gente. Ana, com você. Isso, meninas. A Andreia, de Contagem, Minas Gerais, ela tem uma cachorrinha Shih Tzu que tem 7 anos. Ela gostaria de saber qual o tempo médio de vida dessa raça. Tá aí então. Conseguiu ouvir, Dalila? Consegui. Então, o Shih Tzu, ele dura em média de 11 a 13 anos, a 15 anos, mais ou menos. Da mãe que até suspira, né? Falou, minha filha. Mas isso varia muito, muito em relação ao cuidado e alimentação do cão também. Entendi. Esse fim de semana eu assisti aquele filme Marley e eu, né? Ai, Todas Jesus. as vezes que eu assisto, eu morro de chorar, né? Ele é super... É lindo e fala justamente disso, né? Que os cães, infelizmente, eles não vivem tanto quanto, né, o ser humano. Então, Não, infelizmente. É aquele período ali, mas, gente, é aproveitar o máximo possível esse período, né? Então, o meu marido tem até um trauma, viu? Ele disse que não quer mais ter cachorro, que ele teve uma cachorrinha e ela foi até os 14 anos e ele ficou meio traumatizado, porque ele sofreu muito quando ela partiu. Mas não pode, né, gente? Tem que aproveitar enquanto eles estão aqui, eles fazem um bem danado, né, Dalila? Geralmente os cães de pequeno porte, eles vivem mais. Então, a notícia é boa pra ela que perguntou e pra você, né? Os grandes porte, então, eles podem ir até quanto, Dalila? Então, depende muito também da raça e do cuidado. Cuidados, alimentação, né? Já tem um caso de um Blue Heeler que viveu até os 31. E o Blue Heeler é de médio pra grande. Recentemente saiu no Guinness uma vira-lata de grande porte com 29. Ah, que bom. Então, assim, quem quer mais tempo não tá pode, aí. Dalila, queria muito agradecer a sua participação. Imagina, viu? Seja obrigada sempre bem-vinda. a vocês. Muito obrigada, por ter vindo. gente.